Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é a nossa primeira aula sobre fungos. É um tema que eu queria trazer para vocês aqui no canal há muito tempo, pois não havia oportunidade propícia aí de sentar, revisar. E eu quero trazer com bastante carinho aqui alguns dados sobre fungos, que eu acho que é um tema que é de relevância bastante grande aqui dentro da microbiologia, mas muitas das vezes acaba sendo menosprezado ou dado lá no final do curso de maneira muito rápida. Então eu quero trazer aqui com vocês uma aula que vai englobar vários aspectos muito importantes acerca de fungos. Então a nossa aula, basicamente, ela vai se estruturar no quê? A gente vai ver a importância e algumas motivações para que a gente consiga estudar os fungos. A gente vai fazer também aqui um breve apanhado acerca de aspectos históricos taxonômicos aqui dos fungos. Nós veremos que em determinados momentos eram considerados plantas, depois deixaram de ser plantas. E, por fim, a gente vai destrinchar, em linhas gerais, quais são as características aqui dos fungos. Beleza? Então, a pergunta de antemão a ser trazida a vocês é o seguinte: qual que é a importância de se estudar fungos? Por que a micologia, isto é, essa área aqui, dentro da microbiologia, que é voltado para o estudo dos fungos, é importante? E aí eu já trago para vocês alguns apanhados. Primeiro, é que nós temos aí classicamente uma diversidade de formas de fungos. Nós teremos fungos unicelulares, como por exemplo aqui as leveduras. Nós teremos fungos filamentosos, como o caso aqui do bolor. E nós veremos que tanto fungos filamentosos quanto fungos unicelulares, que é o caso aqui da levedura, apresentam uma diversidade, várias funções e alguns aspectos bastante importantes de relevância clínica veterinária, clínica humana, agroindustrial e por aí vai. Bem, falar de fungos é importante porque eles estão diretamente atrelados aqui com fatores ambientais. Primeiro porque eles são importantes decompositores, ou seja, eles pegam, por exemplo, a matéria orgânica em decomposição e conseguem regenerar, reciclar essa matéria orgânica. Então eles podem, por exemplo, fazer a degradação da celulose e da lignina, tá? Então, esse bolor que a gente vê aqui nada mais é do que a reciclagem da celulose e da lignina. Tem importância também na indústria alimentícia, pessoal. Por exemplo, o famoso fermento biológico, ele nada mais é do que uma levedura, que é a Saccharomyces cerevisiae, que a gente pode utilizar para fazer pães, podemos utilizar para fermentação alcoólica, aqui na produção de vinhos, cerveja. Temos aqui alguns fungos do gênero Persilium, que está aqui associado com produção de queijos. Além disso, nós temos aqui uma diversidade de vários cogumelos. Acredito eu que vocês já tenham ouvido falar de shimeji, shiitake, champignon, que são cogumelos aqui comestíveis que não apresentam toxicidade. E olha que coisa interessante, apresentam um alto valor proteico e nutricional. Tem aqui uma diversidade de várias coisas aqui interessantes. Só para vocês terem noção, existe aí cerca de 30 espécies de cogumelos que são cultivados aqui com finalidade alimentícia e apresentam alto valor proteico. Acredito eu que esse nome aqui seja bem comum a vocês, né? A penicilina. E fungos também, do gênero aqui, o Persilium chrysogenium, é um importante fungo associado aqui com a produção de penicilina. Então tem vários produtos antimicrobianos, como penicilina, imunossupressores como a ciclosporina, esteroides aqui também, que são produzidos por fungos e podem ser utilizados aqui para a indústria farmacêutica. Só por descargo de consciência aqui, perdão, em 28 o Alexandre Flamer, ele descobre aqui a penicilina e em 45 tem-se aqui ele é laureado com o prêmio de Nobel de Medicina e Fisiologia em decorrência aí da descoberta da penicilina, tá? E, cara, a gente usa penicilina até hoje. Quem nunca tomou uma bezetacil, situando-se, claro, quem é eventualmente alérgico, mas muito provavelmente alguém já tenha tomado aí uma bezetacil ou utilizado uma penicilina aí para o tratamento de alguma infecção bacteriana. Então aqui tem a estrutura dos anéis beta-lactâmicos e aí os antibióticos que podem ser eventualmente
associados com tratamento. Então tem aqui a besilpenicilina, amoxicilina, ampicilina e por aí vai. Muito legal, né? E olha que coisa interessantíssima. Falar de fungos, pessoal, é pensar também em várias aplicações biotecnológicas, como, por exemplo, produção de biodiesel, perdão. Então, tanto biodiesel de primeira ou segunda geração pode lançar mão aqui do uso de fungos para a produção aí de etanol, ou até mesmo quando a gente pensa em proteínas humanizadas, por exemplo, anticorpos monoclonais, a gente pode utilizar fungos como vetores de expressão, porque apresentam aí um perfil de modificações pós-traducionais interessantes. E olha que doideira, gente. Eu tava lendo um paper que tem as leveduras Breaking Bad. Não sei se vocês já assistiram, seriado e tal, mas elas conseguem produzir esse delta 9 tetrahidroxocanabidiol ácido, né, o THCA, que é um composto derivado do canabinoide, que pode ser utilizado para tratamento de dor, esclerose múltipla, diminuição de pressão ocular e tal. Olha que coisa legal. Então você tem aqui, ó, a Streptomyces, tá, que é um fungo, ou a cannabis sativa, que é a maconha e tal. Você pode fazer aqui um vetor de expressão e aí pode passar aqui a produzir esse THCA, que pode ser utilizado para essas coisas aqui, tá? Então fungos podem ser utilizados aqui como vetores de expressão para que a gente consiga produzir aqui, por exemplo, esse THCA para utilizar aí para tratamento de dor, esclerose múltipla e etc. Então percebam que conhecer a dinâmica, por exemplo, de fungos pode ser extremamente interessante para a gente fazer aí algumas aplicações biotecnológicas. Além disso, falar de fungos é muito interessante porque eles são modelos. Bem, eucariotos, ou seja, apresenta a presença de envoltório nuclear, demilitando um material genético, apresenta organelas citoplasmáticas, e a gente consegue utilizar, por exemplo, a Saccharomyces cerevisiae para estudar aspectos celulares, moleculares e até mesmo genéticos aqui de organismos eucariotos, tá? Podem ser aqui também importante ser destacado como produtores de toxinas, tá? Como, por exemplo, o aspergillus, ele tem essa toxina aqui, a aflotoxina, que é uma toxina com potencial carcinogênico. Tem aqui, por exemplo, o aspergillus fusarium, que apresenta uma porrada de várias toxinas que podem acometer, por exemplo, amendoim, milho, soja, cevada e etc. E nós temos também, claro que eu não ia deixar de falar, os cogumelos alucinógenos, né? Aqui faltou um U, perdão. Como, por exemplo, a Amitita muscaria e o Psilobe aqui. Que são, por exemplo, cogumelos alucinógenos que as pessoas usam para ter uma viagem aí tridimensional, muito crazy, e pode dar ruim, tá? Um outro detalhe muito interessante, eu queria trazer isso aqui para vocês, que é a síndrome dos edifícios doentes, tá? Que são justamente situações aqui na qual você tem má qualidade de ar, fadiga, dor de cabeça, irritação de olho, nariz e trato respiratório, coriza. E isso acaba cometendo aqui cerca de 20% dos ocupantes de edifícios que estão associados aí com a presença de fungos que desencadeiam aqui processos de alergia, rinites, bronquite, asma e etc. E por fim, mais ou menos importante, saber de fungos é interessante porque foi como eu falei para vocês. Apresentam também aqui uma importância para a agricultura e também para a saúde médico-veterinária ou médico-humana, tá? Então, são fitopatógenos, podem causar aqui prejuízos significativos na agricultura. E isso aqui são causadores de micose em animais, que podem afetar uma diversidade de várias localidades. Pode ser na pele, cavidade oral, genital, unhas, pode se disseminar aqui pelo organismo como um todo, causando aí uma infecção sistêmica, tá bom? E diante disso, a pergunta que não quer calar é o seguinte, tá, beleza, você falou essa porrada de coisa aí que tem importância para a indústria alimentícia, farmacêutica, pode estar associada aí com alucinógenos, pode ter aplicações biotecnológicas, pode desencadear processos patológicos, pode desencadear malefícios aqui na agricultura, mas a pergunta que não quer calar, como
inferno eu classifico um fungo. E esse rolê, pessoal, começa aqui. Robert Hooker foi o primeiro cara a descobrir aqui, a fazer uma publicação de um micro-organismo, tá? Só que o Carolinus Linnaeus, esse cara, esse boy lindo aqui, olha que homem lindo, que é considerado aqui o pai da taxonomia moderna, classificava os seres vivos como ou vegetais ou animal, tá? E aí, provavelmente, vocês já tenham ouvido falar daquele famoso refigofage, né? E aí, o grande lance é que Linnaeus, a priori, só classificava as coisas ou como vegetal ou como animal. Mais adiante, apresenta-se aqui o Haeckel, lá no século XIX, que apresenta um novo modelo aqui, que a gente conhece como árvore da vida, tá? E aí eles classificavam os seres vivos em 3 grandes grupos. Poderiam ser aqui plantas, protistas ou animais. E aí, no reino protista, esse daqui do meio, ele usava para classificar animais e vegetais unicelulares. E aí, nesse momento, a priori, a gente tinha aqui fungos que pertenciam ao reino vegetal, ao reino plantae. Só que, a partir de 1969, houve uma nova reclassificação aí para os fungos. Primeiro por quê? Eles não têm clorofila, então eles são heterotróficos, apresentam nutrição por absorção, não possuem movimento próprio, apresentam uma parede celular de quitina e não de celulose e armazenam glicogênio. Então, diferentemente de plantas que apresentam uma parede celular de celulose e armazenam amido, os fungos não poderiam ser plantas, né? E aí, em 1969, Whittaker, ele propõe aí a divisão em 5 grandes reinos, né? São o reino animal, vegetal, o reino fungi, o reino protista e o reino monera. Então, a partir desse momento, nós temos agora a presença aqui de um reino para os fungos, que são organismos aclorofilados, heterotróficos, que apresentam parede celular de quitina. E aí a gente vai ver que, mais adiante, lá no ano de 1977, o Carl Husserl, ele faz agora um estudo filogenético muito rebuscado, utilizando-se aqui de RNA ribossômico para classificar os seres vivos em 3 grandes domínios. O domínio bactéria, o domínio arqueia e o domínio eucária. E aqui dentro do domínio eucária, nós teríamos aqui organismos multicelulares, tá? Só que os fungos, a gente vai ver mais adiante, que eles podem ser tanto multicelulares quanto unicelulares, tá? E aí, nesse sentido, os fungos, eles vão apresentar que filos? Nós temos os icomicetos, os comicetos, os badiomicetos, por aí vai. Mas a gente vai conversar isso aqui com mais detalhe nas próximas aulas. Mas percebam que a gente partiu de um momento que os fungos eram denominados como vegetais, e agora a gente viu que ele tem aí um domínio, que é o domínio eucária, e especificamente tem um reino, né, que é o reino fungi. Diante disso, para finalizarmos esse primeiro ponto aqui de discussão dos fungos, eu quero trazer características gerais, que são muito importantes que vocês saibam. E as características são o quê? Quando a gente fala de fungos, são organismos eucariotos, ou seja, apresentam uma célula com delimitação do material genético dentro do envoltório nuclear, são quimio-heterotróficos, ou seja, eles obrigatoriamente precisam de matéria orgânica para obter energia, ou seja, eles precisam absorver nutrientes e quebrar esses nutrientes para produzir ATP, tá? Eles armazenam energia sob a forma de glicogênio, manitol, trialose e álcools, mas classicamente nós temos aqui a reserva energética sob a forma de glicogênio, tá? Apresenta uma parede celular composta de quitinas e glucanas. Na sua grande maioria são organismos haploides, tá? Podem se apresentar sob 2 formas, de leveduras ou hifas, tá? Que a gente chama de fungos filamentosos. E podem ter aqui um ciclo de vida assexuado ou sexuado. Posto isto, só por desencargo de consciência, aqui tem uma estrutura de uma célula fúngica, então apresentam aqui envoltório nuclear,
tá? Apresentam mitocôndrias, complexo golgiense, núcleo, apresentam vacúolo, retículo endoplasmático, vesículas de membrana, a parede celular de quitina, membrana plasmática e etc. Em específico, eu quero trazer para vocês que a parede celular tem aqui a quitina entre 1 a 2%, a glucana entre 50 a 60% e a proteínas aí tá entre 30 a 50%. São percentuais que podem variar a depender do fungo, tá? E isso constitui o peso seco aí da parede, tá? Então aqui, ó, eu trouxe esse paper da Nature de 2016 que mostra aqui algumas interações entre patógenos, fúngicos e fagócitos. Então você vai ter aqui toda uma distribuição diferente aqui, ó, em Cândida, Pneumocisto, Aspergillus, Cryptococcus, Histoplasma. As distribuições são diferentes aí dos tipos de componentes nessas paredes celulares, tá? Um outro detalhe é que eles eventualmente podem apresentar aqui uma cápsula mucopolissacarídica, como por exemplo aqui o caso do Cryptococcus, que tem um papel muito importante na evasão do sistema imunológico. O que é evasão? Fugir, tá? Então, essa capa mucopolissacarídica pode servir como um mecanismo para passar desapercebido pelo sistema imunológico e desencadear aqui, um processo infeccioso. Um detalhe muito importante a ser trazido para vocês é o seguinte: quando a gente fala de fungos, em sua grande maioria, eles não são responsáveis por infecções aqui no organismos imunocompetentes, ou seja, aquela pessoa que goza de um sistema imunológico que funciona de maneira plena, geralmente não vai ter uma infecção primária fúngica. Mas se eventualmente a pessoa apresenta algum grau de imunodepressão, isso pode ser uma porta de entrada para uma infecção oportunista aqui, causada por um fungo, tá? E nesse sentido, é importante ainda trazer um outro detalhe, em específico aqui da membrana plasmática. Apresenta aqui uma bicamada fosfolipídica, que apresenta proteínas aqui transmembrânicas, tá? Controla a entrada e saída de nutrientes, então tem aquela finalidade de permeabilidade seletiva. Um detalhe muito importante que elas também, quando se fala aqui na membrana plasmática, tem aqui algumas enzimas importantes como a glucana sintase e a quitina sintase, que são duas enzimas para formar aí a glucana e a quitina, que vai fazer parte aí da parede celular. Estão também envolvidas aqui com a transdução de sinais no meio externo para a célula. E um detalhe muito importante é o ergosterol, que é o principal esterol na na membrana celular aqui, membrana plasmática de fungos, tá? E o ergosterol, ele é muito importante porque ele acaba sendo o principal alvo aqui dos agentes antifúngicos. Então, quando você pensa numa quimioterapia antifúngica, geralmente está associada aqui com atuar no ergosterol, de maneira a qual você tem essa eliminação aqui da infecção fúngica, beleza? E, não menos importante, um detalhe sobre os fungos é que eles apresentam um dimorfismo. Então, eles podem apresentar-se ora sobre a forma de um fungo filamentoso ou sobre a forma de uma levedura. E eles podem apresentar ciclo sexuado, ou seja, aquele ciclo que envolve recombinação de genes. Então, você tem aumento da variabilidade genética. E o ciclo assexuado, ou seja, aquele ciclo que não tem variabilidade genética. Beleza? A literatura adotada foi o Microbiologia de Brock e o Tortora aqui, o Microbiologia, tá bom? E é isso. Se você tiver curtido o vídeo, deixe o seu like, curta, compartilhe, divulgue o projeto, se inscreva, deixe dúvidas, sugestões, comentários. Vai ser um prazer ler, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Fui!